Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Pronto para mais uma videoaula aqui no canal do professor Jonathan Alves? Mas antes, solta a vinheta aí! E aí galera, recadinho muito importante, antes de nós iniciarmos a nossa videoaula de hoje, galera, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, se inscrever aqui no canal do professor Jonathan Alves, isso é muito importante, deixar os seus likes nas videoaulas aqui no canal, tá? Isso ajuda os vídeos a circularem na rede social, a chegar a muitas pessoas, tá? Curta, deixe o seu like e compartilhe nas redes sociais essa videoaula aqui que vocês estão acompanhando de hoje. E não esquece de deixar o seu comentário ali, deixar o seu comentário sobre a nossa videoaula ali no comentário. Bora para a nossa videoaula de hoje, galera! Hoje o nosso título é Os Manifestos da Arte. Então nós vamos compreender algumas interpretações, algumas referências e uma mistura aí dentro da disciplina de arte que vai englobar aí os nossos elementos que nós vamos debater e discutir na nossa aula de hoje. Então, bora lá, galera, para a nossa aula. O objetivo do nosso estudo: conhecer os artistas que lidam com seus limites de maneiras criativas. Identificar características de objetos e espaços. Conhecer um pouco sobre o universo de criação dentro dos ateliês. Então, nós vamos identificar características dentro dos ateliês, alguns moldes, algumas formas de construir e de criar arte, o ambiente onde o artista desenvolve e trabalha as suas obras. Os artistas modernistas, em suas discussões, manifestavam o repúdio a modelos pré-estabelecidos para a criação da arte. Para eles, todos podem ser influenciados por outras culturas e produções de artistas. No entanto, para criar uma obra própria, é preciso descobrir suas próprias referências culturais e poéticas pessoais. Os artistas modernistas brasileiros defendiam a liberdade para fazer uma arte brasileira, uma arte sincera, expressando a mistura do povo brasileiro em cores nacionais, mas com um teor crítico, político e polêmico, como Morro da Favela, de Tarsila do Amaral, que vocês, alunos, vão observar agora na sequência da nossa aula. E aí está a nossa obra aí citada de Tarsila do Amaral. Essa obra ela tem como título Morro da Favela, de Tarsila do Amaral, de 1924. Galera, é o seguinte, percebam que essa obra ela tem características de um ambiente específico. Se você observar as construções, as casas, forma simples, a vegetação, os animais soltos para todo lado, a natureza no meio das casas, construções bem simples, roupas simples das pessoas que estão caminhando ali entre as casas. Então são indicativos de civilização mais humilde, de civilização aonde a comunidade é mais simples, é uma comunidade mais voltada para a realidade do que é o nosso país, do que eles estão enfrentando. Então, o artista, aqui no caso Tarsila do Amaral, ela buscou representar nessa tela esse olhar crítico à situação que a população está vivendo, a esse olhar crítico e político pelo abandono, pela descrença da população, pelo abandono. Então, todos esses detalhes foram retratados nessa pintura. Escritores, pintores, escultores, gravuras, atores e músicos
questionavam as influências de fórmulas clássicas de expressão artísticas herdadas da estética europeia, trazida para o Brasil pela missão artística francesa. Grupo de artistas europeus que chegaram em 1816 para fundar a primeira Academia de Arte do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, e que estabeleceram um gosto acadêmico neoclássico. Essas influências teriam determinado o modo de criar arte no Brasil durante muito tempo, mas no movimento modernista essas regras começaram a mudar. Então, galera, a partir do período modernista, a partir de 1800 ali, foi aonde aconteceu o grande boom ali da revolução do período modernista, que veio trazer transformação, características, alterações no estilo de criar e de evoluir quando a gente fala no quesito arte, tá? Agora, galera, nós vamos partir, dando continuidade ao nosso conteúdo, nós vamos abordar o tema agora, antropofagia. Então, no início do século XX, as cidades começaram a crescer em todo o Brasil. O cinza do concreto iniciou sua contraposição à visão da natureza e suas cores tropicais. A vida das pessoas na cidade se diferenciava nas cenas encontradas nos campos, e esse mundo moderno, em contraste com o mundo natural, foi tema de muitos poemas e pinturas, entre outras produções deixadas pelos artistas modernistas brasileiros. Galera, é o seguinte, então nós falamos ali sobre o período do modernismo, que trouxe a essa evolução, e agora, dando sequência, nós vamos abordar esse tema antropofagia, que é a continuidade dos artistas dentro da forma e transformação, saindo da natureza e indo para a cidade, o mundo concreto, né? A realidade da cidade grande. A estética e a ideologia que compunham a produção artística brasileira do modernismo podem ser lidas e estudadas nos manifestos e pinturas da época. E aí nós temos uma referência aí para vocês abordarem, galera. Estude os textos dos manifestos e compare com as pinturas, como você poderá observar na pintura de Antropofagia, da artista de Tarsila do Amaral, em sequência. Então, a ideia é que vocês abordem, pesquisem via internet esses tipos de manifestos, para poder fazer essa referência com a pintura de Tarsila do Amaral, com esse tema Antropofagia. Então, vamos lá conhecer. E aí está mais uma pintura e obra da nossa artista de Tarsila do Amaral, de 1929, onde a artista trouxe essa referência e característica da antropofagia. E aí eu pergunto a vocês, alunos, analisem essa imagem, interprete aí na visão de vocês o que vocês estão vendo. Elementos, referências, essa relação com o modernismo, essa referência com a natureza. O que te chamou a atenção aí nessa pintura? O que te chamou a atenção? Qual é a abordagem, na sua opinião, que a artista trouxe nessa relação da natureza com a ideia que o artista trouxe aí para vocês? Analise aí. E esses detalhes, galera, vocês vão anotando aí no caderno de vocês, na nossa disciplina de arte, para que nas próximas aulas a gente possa debater e discutir, tá? Esses tópicos, esses elementos que vocês estão identificando e anotando aí. A arte com cunho de poesia, pau-brasil, acontece na literatura e na pintura de Tarsila do Amaral, assim como o movimento antropofágico, expressões criadas e divulgadas nos manifestos modernistas. Outros grupos de artistas também se reuniram para criar e defender suas ideias e marcaram a história e a cultura brasileira. Pesquise sobre eles para ampliar saberes sobre os processos de criação em grupos. Então, a ideia é que vocês se reúnam, tá, galera? Entre vocês, alunos, via grupo WhatsApp, entrem em contato com a turma aí da sala e comentem, pesquisem
troquem ideias entre vocês para que vocês tenham um leque de conteúdo maior, tá? Com essa referência desses elementos que vocês identificaram. E aí vocês vão juntar através dessa pesquisa entre vocês alunos, tudo aquilo que vocês encontraram dentro dessa pesquisa e análise da obra, vocês vão juntar todos esses elementos, tá? Para trazer ali para durante as aulas, nós discutimos com o professor durante as aulas. No Brasil e no mundo, é comum os artistas criarem manifestos para defender suas ideias. Então, o nosso país, galera, ele tem um histórico ali que as pessoas se reúnem para criar um tipo de manifesto para defender ideias, pensamentos ou protestar contra algo que está causando um mal ali para a sociedade. Então, isso é uma prática dentro do nosso país, tá? A ideia é que vocês também criem e façam como atividade um protesto, uma manifestação, um relato ali, tópicos ali entre 5 linhas, de um tipo de manifesto. O que você abordaria dentro desse nosso conteúdo para protestar e agregar dentro do nosso conteúdo? Parcerias para criar a tangência perfeita. Conexões, arte e matemática. Então, a partir de agora, galera, nós vamos fazer uma referência, uma conexão entre duas disciplinas, que é a arte e a matemática, no tema que nós vamos abordar aqui. Por isso que está essa mistura das duas disciplinas. Então, ela faz essa referência dentro do nosso conteúdo. Nós temos aí, galera, uma imagem de uma construção civil, tá acontecendo, e aí nós vamos acompanhar a leitura aqui com o professor, e aí vocês vão fazer essa referência dessa construção, e aí vocês vão entender o que está sendo abordado nesse registro aí fotográfico. Na época em que Brasília estava sendo construída, o arquiteto Oscar Niemeyer, 1907 a 2012, e o engenheiro calculista Joaquim Cardoso, de 1897 e 1978, procuravam criar as formas em curvas, que hoje compõem a paisagem da capital do Brasil. Então, nós já estamos identificando que essa imagem fotográfica é a construção de Brasília, tá? Que é a capital ali do Distrito Federal. Então, é a construção do Planalto, aonde existe hoje, onde os nossos políticos, os nossos deputados se reúnem para debater, discutir, aprovar ou não aprovar leis que são encaminhadas através dos seus senadores, deputados estaduais e federais, tá? Então, nós estamos vendo aqui nessa imagem a construção, tá? Do nosso Planalto aí, e também a parte da cidade de Brasília. Niemeyer fez os esboços do projeto mostrando formas curvas ao amigo engenheiro, que tinha como tarefa fazer os cálculos matemáticos para a estrutura em concreto, comportasse as formas suaves. Muitas horas de cálculos e reflexão foram necessárias até que Joaquim Cardoso encontrasse as equações que resolvessem as apresentações das tangências adequadas, o que permitiu que as suaves linhas curvas criadas na mente do arquiteto pudessem se materializar nas construções que hoje compõem o patrimônio artístico e cultura, tombado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura Unesco como obra urbanística. Então, dando continuidade. E aí, galera, nós temos a imagem, uma imagem mais ampla, mais aberta da construção aí do Congresso Nacional, tá? Que estava no período ali de construção, que fica lá na esplanada do Ministério em Brasília, no Distrito Federal. Então, isso são imagens, registros do Palácio do Congresso Nacional. Volto a dizer, na fala anterior do professor, aonde nasceu Brasília, aonde essa imagem que vocês estão vendo aí, é onde existe hoje o Planalto, onde se aprovam as leis,
onde os senadores se encontram, tá? Para aprovarem, para discutirem, para dar autorização sobre demandas, projetos, tá? Que venha a trazer benfeitoria para o nosso país. Joaquim Cardoso e Oscar Niemeyer entraram em estado de vigília criativa. Esse estado mental acontece quando nós colocamos imersos na busca para dar forma ao que queremos criar. Ambos procuraram aquilo que consideravam a beleza traduzida em formas curvas representada, tanto em imagens desenhadas nos croquis do arquiteto como nos cálculos do engenheiro. Galerinha, lembrando o seguinte, esses dois nomes, Joaquim Cardoso e Oscar Niemeyer, foram os dois arquitetos que produziram e criaram, a partir das bases do croquis, que são moldes em plantas, a cidade de Brasília e o Planalto, tá? Que é onde existe hoje, atualmente, o nosso Congresso Nacional. Tá? Então, esses dois foram os engenheiros que produziram maquetes e a construção, tá? Esse trabalho colaborativo entre os artistas e calculistas é um exemplo dos processos de criação da parceria entre arte e matemática. Então, o nosso artista aqui, Oscar Niemeyer, e o nosso engenheiro calculista, Joaquim Cardoso. Dando continuidade, o ateliê, o ateliê é um lugar cheio de objetos, pincéis, telas, espalhados, papéis com anotações, livros, um mural ou ideias. Prepara futuros trabalhos. Galera, aí eu venho um questionamento aqui para vocês. Nós ainda estamos dando continuidade na nossa fala, na nossa aula, partindo do princípio de construção, ambientes. Nós no slide anterior, nós conhecemos os criadores do Planalto e dando continuidade na nossa aula, agora nós vamos identificar esses ateliês, aonde o artista senta para criar as plantas, para criar as grandes obras de arte, tá? Então, vamos lá? Como você, aluno, imaginaria um lugar em que os artistas criam suas obras? De que forma esses artistas produzem essas obras? Pensa aí por alguns segundos, de que forma que esses artistas criam as suas obras? E como você e os seus alunos, e os seus colegas da turma, podem organizar um lugar para a criação artística? Mais alguns minutos para vocês pensarem um pouquinho nesses dois questionamentos. O professor vai repetir. Como você, aluno, imaginaria um lugar em que os artistas criam suas obras? O ateliê, onde ele passa horas e horas pensando, calculando como produzir obras, que é a famosa maquete, né? A base de tudo. E como você e os seus colegas da turma podem organizar um lugar para a criação artística? Você, aluno, como que você organizaria o seu espaço de criação? Como que seria esse ambiente? E aí o professor traz aqui um registro fotográfico de um ateliê, onde nós temos ali os artistas e alguns alunos. Percebam que o local ali do artista, onde ele está produzindo, é um local que tem-se bastante tinta esparramada, pincéis, escada, paredes borradas, pintadas, né? Porque é uma maquete, é onde ele utiliza para trazer as suas criações e produções. Então, dando continuidade. No ateliê da artista contemporânea brasileira Rossana Paulin, de São Paulo, de 1967, vemos um mural de ideias. Então, agora nós vamos abordar um outro artista e suas características. Então, a artista Rossana Paulin. E aí nós temos um registro fotográfico de um mural, aonde a artista trabalha.
Um painel feito com madeira, coberto de cortiça, em que a artista coloca imagens, trechos de textos, poemas, anotações, esboços, provas de gravuras e outras coisas que servem para compor seus trabalhos. Então, essa é uma característica de um ambiente dessa artista aqui citada, Rossana Paulino, tá? Ela montou um ambiente feito de madeira, coberto de cortiça, assim que vocês estão vendo aí na imagem exposta aí, tá? E ela deixou gravuras de coisas que servem para dar ideias para ela, né? Para ela, na hora da sua criação, se organizar e se inspirar nas suas produções. Agora, galera, nós vamos abordar mais um artista criativo. Na obra do pintor e ilustrador estadunidense Norman Rockwell, de 1894 a 1978, vemos a imagem do artista criando um autorretrato, em que usa como referência sua figura refletida em um espelho e imagens de autorretratos de outros artistas. Então percebam que nessa imagem desse artista, o artista ele senta de frente do seu cartaz ali da sua tela, e aí automaticamente do outro lado ele tem um espelho que reflete ele. Então o que isso quer dizer? Ele está pintando o seu autorretrato. Então ele olha no espelho as suas características, os seus detalhes, e faz a pintura dele mesmo. Por isso que ela tem essa intitulação, autorretrato. Autorretrato triplo. Por quê? Porque ele está criando uma imagem dele mesmo através do espelho. Então, nós temos 3 imagens. Por isso, a citação de triplo. Tá? É uma característica desse autor nessa criação de autorretrato. E explica bem o que é um autorretrato. Ainda falando sobre criações dentro de um ateliê, vamos abordar mais um artista. O artista alemão Arnold Stern, de 1924, criou na década de 1940, na França, um tipo de ateliê em que as pessoas podiam fugir do cotidiano e se dedicar a processos de criação na linguagem, de pintura e do desenho. Essa proposta ainda é divulgada em várias partes do mundo. Então, esse artista, a ideia dele era sair do cotidiano e buscar, sair da rotina e buscar algo do cotidiano que chamasse atenção, um estilo de criação de linguagem diferente, para expor ali dentro da sua ideologia, das suas obras, de uma forma diferente de expor. O ateliê ficou conhecido como Closeliel e consiste em uma sala com papéis colocados nas paredes em diferentes posições e tamanhos. E aí nós vamos conhecer um pouquinho dessas produções do artista na imagem que nós vamos trazer ali do lado. Olha esse ambiente, galera. Olha esse ambiente do artista. As tintas em uma mesa na parte central do ateliê e olha as paredes, características de um espaço de um artista em produção. No centro da sala, geralmente se coloca uma bancada com tintas de várias cores e diversos pincéis. Cada participante entra no local, escolhe um lugar e começa a fazer uma arte de modo livre e particular. Pessoas de todas as ideias podem criar juntas nesse espaço de atitudes invertida. As sessões podem ser combinadas em horários e dias em que todos desejem se encontrar para criar. Então, olha a ideia desse artista. Ele prepara um ambiente para que as pessoas façam a visitação em horários marcados, se combinem o dia, horário, e aí ao chegar nesse local, eles começam a produzir, tá?
diversas obras, não iguais. Então, cada um faz uma criação própria, assim como está citado ali em vermelho, cada um tem uma atitude invertida daquilo que eles pensaram e discutiram anteriormente. Então, eles chegam nesse ambiente, cada um, baseado em um tema gerador, cada um vai fazer a sua criação, em formas geométricas, em formas angulares, porém, um tema só que diversas criações, tá? Esse tipo de abordagem que o nosso artista aqui traz é bem diferente. Então, é uma forma criativa, onde as pessoas se sentem à vontade para criar, tá? Então, se sentem confortáveis. E a partir desse estar bem, desse criar diferente, os alunos, os artistas, eles vão progredir, vão trazer grandes criações ali diferenciadas. Por hoje é isso, tá? Dentro da nossa aula. Nosso conteúdo hoje, da nossa aula de hoje, ele foi bastante extenso, porém ele aborda 3 tópicos diferentes dentro da nossa aula, tá? Ele abrange diversas situações e diversos artistas. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, do nosso conteúdo aqui abordado, tá? O professor vai estar sempre à disposição de vocês para solucionar e tirar dúvidas. E não esquece aí de deixar o seu like nas nossas videoaulas, se inscrever aí no nosso canal e compartilhar aí essa videoaula nas suas redes sociais. Ok, galera? Então fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula, galera. Até mais. Tchau, tchau.